O que aconteceu? Eu tirei a carteira de motorista e eu não sei nem ligar um carro. Isso é possível no Canadá. Oi, gente, olha eu aqui de novo na mesma sequência, com as mesmas anteninhas, com a mesma roupa, só que agora eu vou falar de outra coisa. Eu tô falando, minha vida tá super bombada, eu vou tentar fazer esses vídeos assim em sequência, tá? Não enjoem disso. Vou explicar pra vocês. Eu não sei dirigir, tá? Eu não sei dirigir no Brasil, eu não sei dirigir no Canadá, eu simplesmente não sei dirigir. Vou explicar como eu fiz direitinho, tá? Se você vai tirar G1, você não vai trazer a sua experiência do Brasil, você vai tentar a carteira do zero aqui. A G1 é a primeira carteira que você vai ter. Você vai poder dirigir por 1 ano e depois você aplica para G2. Nessa carteira tem algumas restrições que eu vou ler aqui para vocês, mas vou explicar como foi a prova. Eu baixei um aplicativo no celular chamado G1 Genius, tá? Genius, in English, tá? Genius. E lá eu fiquei praticando o simulado e eu só passava pro próximo simulado depois que eu atingisse o 100%. Como que ficou isso? Eu passei o dia inteiro vendo isso e estudando placas e leis de trânsito. Então, no final do dia eu tava tirando 100 em tudo, eu falei, cara, tô preparada, vou fazer a prova no dia seguinte. Eu fui no Service Canada lá da Bay Street, aqui em Toronto, que é em Downtown. Eu cheguei lá meio-dia e pouco. E aí tava uma fila enorme, e eu tava na fila. Aí eu vi que algumas pessoas começaram a sair da fila reclamando. E aí eu percebi que eu tinha perdido meia hora da minha vida na fila, porque tinha um papel escrito que eles não estavam aplicando do teste da Drive License, porque depois da 1 hora eles estavam lotados e eles não estavam dando conta do serviço. Sendo que eu moro bem longe da Bay, eu moro longe de Downtown, então eu demorei 50 minutos pra chegar lá, perdi mais meia hora. Aí eu não fui no Service Canada, eu fui no Test Drive mesmo, no lugar onde você faz o teste, tá? Que é tipo o Detran do Canadá, né? Aí eu escolhi um que é mais perto aqui da minha casa, que eu deveria ter ido primeiro lá, mas, sabe, ser humano não pensou. E aí eu cheguei lá com o meu passaporte e falei que eu queria aplicar pra G1, que é a primeira carteira de motorista. Lá eles tiraram uma foto minha, eu fiz o exame de visão, tá? Mas vamos lá, esse aqui é o papelzinho que eles me deram lá na hora, tá? Na entrada, eles dão isso daqui pra você preencher. Não risquem esta parte de cima, pessoal. Você só tem que marcar aqui se é sim ou não, que tem 4 perguntas desse lado, você tem que marcar sim ou não, que são perguntas do tipo, se você tem alguma doença, se você tem algum problema de visão, se você usa lente, são essas coisas. Aí, pra fazer a primeira prova, tá? Que você faz no mesmo dia, você faz 2 provas. Você faz a prova de placa e a prova de leis de trânsito. Eu paguei pro teste de visão, pro meu cadastro, pra foto e pras 2 provas que você faz na hora, $158,25, tá? Tá aqui o comprovante atualizado pra vocês. São 40 questões. Dessas 40 questões, você só pode errar 8. Porém, você só pode errar 4 de cada uma. Então, você só pode errar 4 de lei de trânsito e 4 de placas. Eu fui sem ter essa noção. Eu pensei que eu poderia errar 8. Então, quando eu comecei, a primeira prova que você faz no computador é a prova de leis de trânsito. Eu não sei por que as perguntas estavam diferentes do aplicativo. Tinha muita pergunta de quanto percentual de álcool você tem no sangue, pode ter no sangue se você for G1, G2 e tal. Só que eu não tinha visto essas questões no aplicativo. Realmente as perguntas do aplicativo são diferentes da pergunta da prova em questões de leis de trânsito. Então eu errei 5 na lei de trânsito e foi reprovada na lei de trânsito. Porque eu pensei, não, de 40 questões, eu posso errar 8, então eu errei 5 dessa, eu só tenho 3 para errar na próxima. Então eu comecei a fazer e ele falou lá, você não foi aprovado nessa que você errou 5 de 4 que podiam errar. Então eu comecei, vou fazer a outra de boa. Aí eu comecei a fazer de placas de trânsito e eu só errei uma. Então eu pensei, fui aprovada. Aí eu fui para outra fila, entreguei esse papel aqui pra menina.
E aí eu fiquei achando, passei. Aí, quando ela me chamou, eu falei, eu fui aprovada. Ela, não, você não foi aprovada nas leis de trânsito, você vai ter que fazer de novo. Aí eu fiquei tipo, ai, sério, não acredito. Então, eu poderia fazer na hora. Pra você refazer a prova, é $15, tá? Se você não for aprovado, você paga mais $15. Eu não quis fazer no mesmo dia, porque eu já tava cansada de ter feito uma viagem do caramba, que eu andei Toronto de east a west, entendeu? Procurando, tentando fazer a prova, então eu já tava super cansada. Então eu tinha feito o dia 1º e depois eu fiz o dia 8, eu refiz a prova. Eu cheguei lá, eu mostrei meu passaporte e falei, eu quero tentar a G1 de novo, eu já tenho cadastro aqui. A primeira prova eu fiz meio nervosa, achando que eu tava sabendo muito, né? Eu fui, não tô sabendo de nada. Então eu peguei, marcava, porque o monitor é touch, então tu escolhe e clica em confirmar. Então, o que eu fiz? Eu marquei, quando eu vi que errei, eu larguei, fiquei segurando o dedo. Eu falei, já errei uma. Então, eu tinha 4 dedos, falei, já errei uma. Fui fazendo a prova, né? E aí, eu fui prestando muita atenção. E dessa vez, eu fui pulando. A primeira vez, eu fui tentar fazer direto, me lasquei e errei. O que eu fiz? Eu fui deixando as questões por último, tá? As questões que eu não sabia, eu fui passando. Nessas questões, depois que você acertou todas, elas voltam. E aí, o que eu comecei a pensar? Eu fui eliminatória, por eliminatória. Tem 2 questões que são super absurdas e 2 possíveis respostas. Então, eu fui fazendo assim e fui sendo aprovada. Quando eu já tava com, 18, 19, 20, 21, 22... Quando eu tava com 18, 17, eu já tava aprovada, entendeu? Só que eu não queria, né, achar que eu tô aprovada e deixar pra lá. Então eu fui fazendo de tudo pra acertar. Eu errei 2, a outra eu não lembro qual foi a outra questão que eu errei, tá? Só que dessa vez foi só mesmo manter a calma e ler direitinho. Essa aqui, como é Temporary Drive License, ela dura 3 meses, tá? E eu tô esperando chegar o meu cartãozinho oficial. E aqui atrás, ele vem explicando como é pra você, quais são os seus direitos na G1, na G2, na M1, M2 e na G-Full. Eu vou ler pra vocês rapidinho o que diz aqui da G1. No drink. O seu nível de álcool no sangue tem que ser 0 quando você é G1, tá? Eu só posso dirigir, tá bom? Com uma pessoa que seja G-Full do meu lado. Eu não posso dirigir sozinha com a G1. O Daniel, ele é G-Full e ele pegou a experiência dele do Brasil. Caso você não traga sua experiência do Brasil e você você tenha carteira aqui no Canadá e você vai dirigir com alguém de G1, essa pessoa tem que ter no mínimo 4 anos de carteira canadense. Então, o Daniel trouxe a experiência dele do Brasil, ele olhou lá, então ele já é um motorista experiente, eu posso dirigir do lado dele, tá bom? E tem um detalhe, essa pessoa e carteira G-Full que estiver acompanhando o motorista G1, o nível de álcool no sangue dele tem que ser menor ou igual a 0,05, tá bom? Por cento de álcool no sangue. Você só pode ter uma pessoa no banco da frente com você, tá bom? Que é no banco carona, eu acho. Eu não sei se for, carro, sei lá, caminhonete, que todo mundo senta na frente, não sei. Se você tiver só 2 cintos de segurança atrás, mas mesmo que 2 cintos de segurança funcionando, tá trabalhando direitinho, e você tenha 3 pessoas, você não pode, você tem que ter um cinto funcionando pra cada pessoa, tá? Porque aqui, dependendo da sua idade, se você for maior de 18 anos, isso aqui em Ontário, tá? Se eu estiver andando sem cinto, eu sou maior de idade, não é responsabilidade do motorista. Quem vai receber a multa sou eu, porque eu sei que eu tenho que usar o cinto e eu não estou usando. Porém, quando você é menor, quando você tem a G1, é obrigado a galera tá usando o cinto de segurança e você tem que ter um seatbelt para cada passenger. Outra regra para quem é G1, você não pode dirigir em highways, tá? Você só pode andar aqui na cidade, você não pode pegar a highway, e aqui por exemplo, a 400, 401, tá? Onde o limite da highway seja maior que 80 km por hora, tá? Isso é uma das regras da G1. Sendo G1, você não pode dirigir depois da meia-noite e nem antes das 5 da manhã. Depois disso, você pode dirigir na cidade em qualquer outro horário, tá? Aqui tem falando como que é pra G2, mas eu não vou falar com vocês sobre a G2, deixar pra quando eu tirar a G2, quem sabe daqui a um ano, né? Então, gente, é isso.
pra como que eu tirei minha carteira de motorista aqui no Canadá sem dirigir nada. Eu até os carros que os meninos alugam, tô tentando aí dar uns movimentos com os carros, mas não tenho experiência nenhuma, não tenho experiência do Brasil, não sei dirigir. E aqui o carro é automático, tá? Então, mesmo que quando eu for fazer a prova G2, eu posso escolher o carro que eu vou fazer a prova. Eu posso ir com o meu carro, se eu já tiver um carro, tá? O carro pode ser automático, eu só chego lá e falo, ó, eu quero tentar a prova da G2. Um professor vai vir, vai sentar do meu lado e a gente vai aplicar a prova, tá bom? Então foi isso, essa foi toda a informação. Agora, cuidado, gente, tô no volante, mentira. Vou aprender a dirigir antes, mas essa informação, tá? Se você quer tirar G1. Beijo, gente, tchau. Quando eu tirar G2, eu boto aqui a informação, tá bom? Valeu, tchau, tchau.